Olá pessoal, alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos chegando aí com mais um momento de culto, oportunidade que temos de estreitar nossa relação com Deus, estabelecer nossa comunhão com Ele também através da palavra e desfrutar do perdão que Ele oferece para todos nós e da orientação que Ele nos dá na Sua palavra para podermos orientar nossas escolhas e decisões. Hoje nós estamos olhando aí a partir dos textos bíblicos que serão lidos durante o culto para o tema cuidado com as riquezas. Esse é o tema que está abordado dentro dos textos que nós temos aí. Nós vamos iniciar então na presença de Deus, confessando nossos pecados e pedindo perdão por todos os nossos pecados diante do altar do Senhor. Vamos comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa, na Tua presença, ou dentro dos nossos próprios lares, te recebendo com a Tua palavra. Estamos pedindo a Ti, Senhor, paciência, paz e perdão. Sabemos que somos pecadores, sabemos que nossos pensamentos, palavras e ações nem sempre estão de acordo com a Tua santa vontade. Por isso mesmo nos desviamos em nossas atitudes daquilo que Tu esperas de nós. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e pedimos perdão por todos os pecados cometidos contra Ti e também contra o nosso próximo. Pedimos que sejas paciente conosco, que nos acolha no Teu amor e na Tua bondade e conceda-nos orientação através da Tua palavra para que possamos corrigir os nossos caminhos e andar na Tua verdade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. A graça e o amor de Deus são o presente dele para todos nós quando nós estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Para nós que estamos arrependidos, anuncio essa graça e perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos agora, com o perdão que Deus nos deu, buscar também as relações com o nosso próximo, com a nossa família, com nossos amigos, com a mesma disposição de acolher, de abraçar, de perdoar, assim como fomos acolhidos pelo Pai neste momento. Seguimos agora com a leitura da Palavra de Deus, que é do Salmo número 146, a primeira leitura do dia de hoje. Salmo 146 diz assim: Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos, e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será sempre rei. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus,
Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. No livro de Amós, capítulo 6, versículo 1 a 7, nós encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje, palavra de Deus que diz assim: Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Cauné e depois vão até a grande cidade de Amate e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós, ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. Esta é a palavra do profeta Amós para o dia de hoje.
eu sou Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. É teu, Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante, nós lemos a epístola do dia de hoje, que vai até o versículo 19, que diz assim: É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e o único Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o ouviu, nem poderá ver. A Ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Esse é o texto da epístola de hoje. Como é bonito, Senhor, cada
Temos agora a parábola do rico e do Lázaro para compartilhar como palavra do Evangelho de hoje, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que diz assim: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós seguimos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nada
Muito bem, meus amigos, nós chegamos aí ao momento de abrir os textos desse momento agora, dessa manhã ou dessa noite, não sei quando é que você está me ouvindo aí, mas a oportunidade que a gente tem de olhar para os textos de hoje na dinâmica daquele pensamento que falei no início do culto, o perigo das riquezas. O que temos aí em relação a isso, ou cuidado com as riquezas, né? Primeira, a pergunta que eu gostaria de ver, assim, que você pensasse, quais são as suas riquezas? Já pensou? O que você tem que você poderia chamar de riquezas verdadeiras, riquezas genuínas, riquezas importantes? Se você considera uma pessoa que tem riquezas, se é rico em alguma coisa, pensa um pouco sobre isso. Outra pergunta que muitas vezes inquieta é tipo assim, Deus seria contra os ricos? Tem algumas linhas de pensamentos que afirmam, né, que a riqueza é um grande problema diante de Deus, que a riqueza sempre é um perigo, sempre é perigosa, né? Será? Quando a gente vê Jesus falando sobre esse tema, a gente vai ver que Jesus aborda a pobreza como uma vida agradável a Deus, como um exemplo de vida agradável a Deus. Seria mesmo assim? Que só o pobre que consegue agradar a Deus? O rico não consegue? A nobreza está na pobreza? Na riqueza sempre tem problema? Será que é isso que Jesus quis abordar? Porque Jesus trata muito desse assunto, ele fala sobre esse movimento entre riqueza e pobreza. Jesus até falou em certo momento na história sobre a dificuldade do rico entrar no céu e fez uma comparação lá daquele fundo de agulha, né, e do camelo passar no fundo da agulha. Mal entendida essa parábola pode dar a impressão de que realmente é uma coisa muito difícil que o rico vai entrar para o céu. Não foi isso que Jesus estava ensinando naquela parábola, mas muita gente entende dessa forma, né? Nós não vamos entrar nessa parábola agora, que não é o assunto do momento. Por que será que os pobres são citados no Sermão do Monte de Jesus, seu primeiro sermão, como bem-aventurados e não os ricos? Tem uma frase lá que Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Os pobres de espírito também. E não fala dos ricos. Qual será o problema que tem aí? Essas respostas dessas perguntas estão diluídas dentro dos textos que a gente vai abrindo agora. Vamos estar acompanhando, então, algumas dessas respostas, algumas dessas inquietações, talvez elas fiquem mais esclarecidas aí a partir desse breve momento de reflexão que nós temos aí. Jesus fala sobre problemas em relação à riqueza, que sim, tem no meio da riqueza algum tipo de armadilha, ou pode ter algum tipo de armadilha na busca da riqueza, na construção da vida de riquezas. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, Jesus fala bem claro no Sermão do Monte, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e assaltam. Ajuntem riquezas no céu, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o seu coração. Então, essa é uma advertência de Jesus, é um conselho. Se vocês dedicarem a vida de vocês apenas a coisas terrenas, talvez vocês vão ficar aqui, nessa dimensão de vida terrena, e vão perder a noção de uma outra dimensão, que é a dimensão da vida espiritual e da bem-aventurada vida com Deus no céu. Então, ajuntem riquezas para o céu e não para aqui para a terra, porque não vamos levar. Como disse o apóstolo Paulo lá no texto da epístola de hoje, nada trouxemos e nada levamos. Essa é a nossa realidade. Então não adianta querer juntar muito aqui, acumular muito aqui e só aqui, porque não vamos levar nada disso que temos aqui. Bueno, sigamos. Talvez esse seja o maior problema e a maior ameaça das riquezas. É ter um tesouro que pode ser saqueado, consumido, destruído, quando é constituído apenas de coisas materiais. Ao passo que o tesouro das coisas espirituais, de firmeza, de lealdade, de fidelidade, de oração, de culto, de adoração a Deus, esses tesouros, eles são incorruptíveis, nem a traça nem a ferrugem destrói.
E esse é o conselho de Jesus. Não vejo que Jesus esteja condenando as pessoas que têm riquezas materiais, mas está alertando para que não seja apenas esta a busca dessas pessoas. Porque podem ter riquezas, sim. Até Jesus foi beneficiado pela riqueza de um homem que era proprietário de um túmulo que foi emprestado para ele para a morte. E não teve problema nenhum. Nasceu na pobreza, mas foi sepultado entre os ricos. Não há problema nenhum com a riqueza, desde que essa riqueza não desvie o propósito da salvação da vida das pessoas. Isso é o que fica claro dentro dos textos de hoje. Colocar a confiança em Deus, este é o caminho. E não colocar a confiança nas pessoas. Colocar a confiança em pessoas e riquezas pode ser problemático. E é isso que nós lemos lá no primeiro texto de hoje, no Salmo 146, no versículo 2. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes e nem confiem em seres mortais. Esse é o conselho do Salmo já lá atrás. Vejam, aí que está. Não é problema ser rico, o importante é pôr a confiança nisso. Não ponha a sua confiança nas coisas que são passageiras, nem nas pessoas, nem nos seres mortais, tampouco nas coisas materiais. Mas concentre o seu foco de confiança naquilo que tem perspectiva de eternidade. Perigo, quando as riquezas nos colocam em posições onde sentimos e pensamos que nós não precisamos mais de Deus. Essa sensação de que já temos tudo, de que já somos poderosos, de que já somos importantes, pode gerar um sentimento de que não preciso tanto de Deus porque eu dou conta da minha vida. As minhas riquezas me sustentam. O meu salário, o meu dinheiro, as minhas contas, minhas heranças me dão estabilidade. Eu não preciso ficar pedindo para Deus, porque eu consigo tudo. Esse é o perigo que Jesus está abordando aí. Não ponham a confiança de vocês apenas nessas coisas, né? Então, diz ali no Salmo 146, feliz aquele que recebe a ajuda do Senhor e tem esperança em Deus. Aí está a fonte da felicidade. Pode ter riquezas, mas põe a sua confiança em Deus. Não há problema nenhum, casamento perfeito. Confia plenamente em Deus e tem a esperança centrada em Deus, mas tem dinheiro, tem poderes, tem riquezas e não há problema nenhum. Não misture essas duas coisas. Esse é o cuidado. A nossa segurança e a nossa suficiência, ela precisa vir de Deus. Essa é a recomendação que a Bíblia nos traz. O Senhor protege os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, é o que diz lá no versículo 9. Então vejam bem, estrangeiros, viúvas e órfãos são os que têm dependências. E estes que estão dependentes dentro do mundo, estão na dependência de Deus. Dependência de Deus, confiança em Deus e esperança em Deus. Para esses que não têm, para esses que estão em faixas de exclusão, Deus cuida deles também. Deus não abandona esses que estão empobrecidos, ou que foram esquecidos na pobreza, ou que foram rejeitados e ignorados por não terem referências familiares, como os órfãos. Não estão abandonados por Deus, como as viúvas também não estão abandonadas por Deus, como os estrangeiros também não estão abandonados por Deus, porque Deus acolhe essas pessoas e envolve essas pessoas e cuida e protege essas pessoas. E aí está a riqueza dessas pessoas. E é isso que Deus recomenda para todos nós. Tem pessoas que não pensam assim, tem pessoas que são escravas das suas riquezas. Elas servem as suas riquezas, se preocupam só com as suas riquezas, defendem, protegem, guardam as suas riquezas. Mas também tem pessoas que são escravas da sua pobreza, e o problema é o mesmo. Tanto os que são escravos da pobreza quanto da riqueza têm problemas aí, porque não tem suficiência em Deus, não tem confiança em Deus, e esse é o problema, tanto para o rico quanto para o pobre. Então, a pobreza e a miséria pode ser um empecilho para confiar em Deus, assim como a riqueza pode ser um empecilho para confiar em Deus. Então, o problema não está em ser rico ou ser pobre, o problema está em não confiar em Deus, em não depositar a sua confiança em Deus e não buscar a Deus. O problema está em tirar Deus do primeiro lugar e colocar ou a miséria ou a riqueza nesses lugares. Sua riqueza, seja pobreza, seja soberba, seja arrogância, seja desrespeito, quando essas coisas estiverem acima de tudo e ocupando o lugar de Deus, aí tem problemas. A advertência que nós temos nos textos, olhando para os ricos,
é que os ricos não coloquem as suas riquezas no lugar de Deus. Essa mesma advertência pode servir para os pobres e para todos os outros tipos de problemas que temos, né? Então, o que vem junto quando nós distorcemos as coisas e os papéis da vida que nós vivemos? Tirar Deus do primeiro lugar pode gerar insensibilidade social e falta de amor para com o próximo. Quando você tira Deus do lugar central da tua vida, aí você não consegue mais olhar para o teu próximo. Ou seja, quando você corrompe a tua relação com Deus no primeiro, no segundo e no terceiro mandamento e tira Deus do primeiro lugar, Deus acima de tudo, provavelmente você vai ter problemas com os outros 7 mandamentos também, que é o teu relacionamento com o próximo. Porque o teu relacionamento com o próximo depende do teu bom relacionamento com Deus. E quando você põe lá no lugar de Deus outra coisa que não é Deus, seja pobreza ou seja riqueza, você vai ter problemas nos seus relacionamentos com as pessoas também, provavelmente. E aí entra o Amós com o texto de hoje, dizendo: ai de vocês que têm uma vida boa, vocês que fazem com que o povo seja esquecido. Vocês lembram apenas as suas coisas boas e esquecem o povo. E dizem para as pessoas: vão adiante, vão em outras cidades, vão buscar em outras cidades as referências de vocês, porque nós aqui, que temos o poder, que temos as riquezas, estamos insensíveis a vocês. Amós denuncia aquelas autoridades que estão envolvidas em grandes poderes e com grandes riquezas e que têm grandes extravagâncias sociais e que são insensíveis ao que a nação e o povo precisa e que ficam defendendo as suas riquezas, os seus salários, os seus poderes e ignoram as pessoas que estão lá, muitas vezes nas exclusões. Ou seja, elas inverteram os papéis, colocaram outra coisa no lugar de Deus e por isso também esquecem as pessoas que estão lá embaixo. Gostam de boa comida, gostam de boa bebida, gostam de músicas, de vinho, de perfumes caros e não se importam com a desgraça do país e das pessoas. Vocês serão punidos e não haverá mais banquetes alegres para vocês. Essa é a denúncia de Amós, o profeta que defende a responsabilidade social dos que dizem que creem em Deus. Ou seja, se nós temos a Deus em primeiro lugar, nós temos que ter o próximo em primeiro lugar também. Porque esse é o conjunto dos 10 mandamentos. E essa é a denúncia do Amós. Tiraram Deus de lá, tiraram o próximo também daqui. Deturparam a relação com Deus, fica deturpada a relação com as outras pessoas. E essa é a condenação que Deus faz. Deus não está condenando a riqueza, nem punindo os ricos. Deus está condenando as atitudes de descaso e indiferença social dessas pessoas que se deixam tomar pelas riquezas, enganar pelas riquezas, se revestir pelas riquezas e esquecer as outras pessoas. Esse é o problema que é denunciado aqui por Amós. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo não pode ser substituído. Essas coisas têm que ficar no seu devido lugar. E o grande problema é quando se mexe nessa estrutura. Com as riquezas nós somos convidados a servir a Deus e a servir ao próximo. Podemos ser ricos. Abraão foi um homem riquíssimo, mas nunca esqueceu das pessoas que estavam à sua volta. Jó foi um homem riquíssimo, mas nunca esqueceu das pessoas que estavam à sua volta. E assim tem outros personagens. Salomão foi um homem riquíssimo. Enquanto esteve com Deus em primeiro lugar, foi aprovado por Deus, porque era sensível também às outras pessoas que estavam à sua volta e beneficiava as pessoas com as suas riquezas também. Quando tirou Deus do primeiro lugar, teve problemas e aí foi também tirado, digamos, aquela referência por Deus, assim deixou de ser uma referência importante. Quando Jesus abre o Evangelho de hoje para nós, ele vem contando uma parábola. E a parábola é a parábola do rico e do Lázaro. Diz lá que o rico teve sua necessidade humana. E ele pediu, quando estava lá no inferno, no fogo, mande Lázaro molhar o dedo e me refrescar a minha língua. Essa é a minha necessidade humana. Ele falou sobre a sua necessidade humana. E chamou pelo amor daquele que era o pobre que estava lá no céu. Pede para ele molhar o dedo lá e vir aqui para mim. Clamou pela sensibilidade do pobre, aquele que antes tinha sido insensível em relação à pobreza,
que estava lá, comia bem, tinha suas riquezas todas, tinha tudo o que precisava, mas tinha um pobre na porta da sua casa com quem ele não se importava. Agora, na morte, as coisas se inverteram e esse mesmo rico insensível clama pela sensibilidade do pobre, que ele molhe apenas o dedo e dê aqui um golinho de água para mim. O rico sabia dessa dinâmica do amor e cuidado, coisa que ele não fez, mas ele sabia que pessoas sensíveis ao amor de Deus atendiam às necessidades uns dos outros, coisa que ele não fazia, porque ele tinha tirado Deus do primeiro lugar da sua vida. Mas ele clama por isso. Provavelmente tinha sido isso que ele precisava fazer. Provavelmente tenha sido isso que ele não tivesse feito na sua vida. Não tivesse tido sensibilidade para com o pobre Lázaro que estava à porta da sua casa. Talvez foi isso que levou ele para o inferno, a sua insensibilidade, não a sua riqueza, mas a sua insensibilidade. Talvez não tenha sido riquezas, mas a atitude frente à necessidade de Lázaro, que foi a responsável por levar ele até o mundo dos mortos, aonde agora em sofrimento ele estava. E aí nós precisamos agora perguntar para nós mesmos: nós somos pobres ou ricos? Que tipo de pobreza nós temos, que tipo de riquezas nós temos? Nós estamos olhando para as pessoas que estão à nossa volta com amor, com respeito? Onde estão os sentimentos nossos? Quais são os sentimentos mais profundos que nós temos uns pelos outros? É isso que Jesus está falando aqui nessa história do rico e do Lázaro, de sentimentos profundos, de sentimentos de cuidado e de indiferença. Primeiro a indiferença do rico em relação ao pobre e agora a necessidade de cuidado. Com o que nós nos preocupamos mais? O que está em primeiro lugar em nossas vidas? A quem que nós estamos servindo? A quem que nós estamos amando mais? Seriam as coisas que nós temos, que nós possuímos, que nós conquistamos? Ou seriam as pessoas que precisam do nosso amor e do nosso cuidado e da nossa atenção? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as coisas, as outras coisas, lhe serão acrescentadas. Essa é a promessa divina. Busque a Deus em primeiro lugar. Não tenha medo de ser rico. É bom ser rico. É bom ter as coisas. É bom ter o suficiente. É bom ter mais do que o suficiente. É bom ter uma sobrinha. É bom ter um conforto. É bom ter uma tranquilidade, ter uma paz, ter uma serenidade, não precisar ficar contando centavos. É bom, é muito bom e isso não é problemático. Não tenha raiva de quem é pobre quando você tem aquilo que é suficiente. Não tenha raiva de quem é rico porque ele tem um pouquinho mais. Olhe com amor um pelo outro. Você que tem mais, olhe para aquele que não tem. Você que não tem, olhe para aquele que tem com a mesma disposição de amar e de acolher. Na riqueza ou na pobreza, só temos um Senhor. Só temos um Deus e Pai de todos nós. É o que nos dá tudo aquilo que precisamos. Deus não puniu Salomão por ser rico, nem Davi por ser rico, nem Jó por ser rico. Pelo contrário, Deus amou essas pessoas. E Deus também não puniu a viúva pobre por ser pobre, mas a amou e a citou como um exemplo de vida dedicada. Esse é o olhar de Deus, tanto pelos ricos quanto pelos pobres. Ricos aprovados e pobres aprovados também. O que Deus não aprova é quando existe indiferença, soberba, orgulho, vaidade, que discriminam as pessoas e que um é suficiente para afastar o outro. O que Deus quer de nós está lá em Timóteo, na carta que Paulo escreve, capítulo 6, versículo 6. A religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Não há problema nenhum em ser rico, desde que você seja contente com o que tem. Contente para não precisar cobiçar, contente para não precisar ter inveja, contente para ter gratidão, contente para olhar as coisas que tem e acreditar a Deus, contente para chegar e usar as coisas que Deus te deu para promover o bem-estar das pessoas que estão por aí também. Como disse o texto lá, nada trouxemos deste mundo e nada dele levaremos. Do jeito que viemos, também sairemos deste mundo, no versículo 7. Então, o cuidado que precisamos ter. Não precisamos ter medo da riqueza, nem medo da pobreza, nem raiva da riqueza, nem raiva da pobreza. Precisamos ter cuidado com o desejo, o que nos move, com as armadilhas
que tanto um lado quanto o outro lado tem, com as coisas que levam as pessoas a se afundarem em suas próprias desgraças. Querendo muito dinheiro, muitos se desviam da fé e se enchem de muitos sofrimentos. Isto é o que Paulo fala lá no texto da epístola de hoje. Tem pessoas que perdem a noção da fé e da religiosidade e do conforto de viver na presença de Deus pelo desespero de serem ricos. Jamais abra mão da sua fé. Mantenha foco em Deus. Desfrute das bênçãos que Deus lhe dá. Não importa o tamanho, a quantidade e a qualidade. Bênçãos de Deus sempre são boas. Se você está na pobreza, você pode ser muito abençoado por Deus. Se você está na riqueza, você pode ser muito abençoado por Deus. Desfrute sempre das bênçãos do Senhor. Jamais afronte outros com a sua riqueza e tampouco com a sua pobreza. Confie em Deus acima de tudo. E no final, como diz o apóstolo Paulo, todos seremos aprovados, porque mantivemos Deus no foco, no centro das nossas atenções e das nossas buscas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus para aqueles que buscam a sua presença. Amém. Seu valor, o amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé, o Salvador, traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão
Chegamos então ao momento de estender o nosso abraço aí aos nossos amigos aniversariantes da comunidade. Nós vamos lembrando então lá no dia 17 de outubro, a Isolde Roste da Silva. No dia 18 de outubro, Eduardo Ramires. Depois nós vamos ter no dia 21 de outubro, a Manuela Rep. E no dia 22 de outubro, a Natiele Pospício da Silva. A vocês o nosso abraço e eu desejo que Deus continue conduzindo e orientando a vida e o momento de vocês. Também temos alguns pedidos especiais, estamos orando pelo nosso querido amigo Assis, que sofreu um acidente, está cadeirante em função do acidente que sofreu, pedindo que Deus esteja contigo aí, Assis, para te fortalecer, te orientar, te encher de coragem e ânimo, para que isso possa ser suportável nessa condição na qual você está agora, sem desanimar, mas permanecendo com a esperança viva de que Deus está contigo. E a tua esposa também é a Natasha, que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada. Também vamos olhar lá para o seu Ramires, pedir que Deus esteja presente lá na vida do seu Ramires e a Silvia. Continuamos olhando pela Vera, pedindo que Deus proteja e abençoe a Vera também. E seguimos orando também lá pelo meu querido vizinho, seu Gentil, pedindo que Deus esteja abençoando e protegendo ele também na recuperação e na saúde dele. Esses são os pedidos que nós temos aqui de oração, pedido de proteção de Deus para todas as famílias da comunidade, para todos nós que estamos aí envolvidos, né, nas nossas atividades, nossos estudos, nossas funções familiares, que sejamos abençoados por Deus em tudo aquilo que fazemos. Buscamos então esta bênção diante do altar do Senhor em oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer por teres abençoado a cada um de nós com a riqueza maior, que é a riqueza do perdão de todos os nossos pecados. Te agradecemos por Jesus Cristo ter sido o grande conquistador dessa riqueza para nós e tendo nos entregado como presente amoroso do Pai, esse presente de salvação, de vida e perdão. Agradecemos a Deus e pedimos que nos ajude a sermos merecedores de tamanho cuidado e de presente tão glorioso. Permita que possamos desfrutar dessas riquezas espirituais que encontramos junto a Ti na nossa comunhão contigo. Também, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelas bênçãos físicas e materiais dos nossos amigos e irmãos aniversariantes, pedindo que amorosamente Tu possas acompanhar a cada um deles, permitindo que eles encontrem serenidade, paz, tranquilidade, o Teu amor em todos os seus caminhos, que possam encontrar felicidades e terem muitos anos de vida na Tua presença, sendo sempre abençoados por Ti. Também lembramos as pessoas que mencionamos há pouco, que estão em situação de vulnerabilidade, precisando do Teu olhar, do Teu cuidado, da Tua força, da Tua esperança, da confiança em Ti. Pedimos que Tu aumentes a confiança e a certeza de que esses nossos irmãos que estão aí em situação de saúde difícil, estão sob Teu cuidado, que os Teus anjos estejam ao lado de cada um, multiplicando forças para que possam suportar esses momentos de provação. Concede graça, amor e paz e bondade também a todas as famílias da nossa comunidade, que cada um, no exercício das suas funções, possa ser abençoado, protegido e amado por Ti. Tudo isso entregamos às Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.